Março 14, lendo a história de Deus, Deuteronômio 24. Se um homem se casar com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que reprova, ele escreverá à mulher uma certidão de divórcio, entregará a ela essa certidão e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e o segundo marido não gostar mais dela, este escreverá uma certidão de divórcio, a entregará a ela e a mandará embora. Se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a casa que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano, estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Não tomem as duas pedras de moinho, nem mesmo apenas a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois isso seria tomar como garantia um meio de subsistência do devedor. Se um homem for encontrado sequestrando um dos seus irmãos israelitas, travando-o como escravo ou vendendo-o, o sequestrador deverá morrer. Eliminem o mal do meio de vocês. Nos casos de grave doença de pele, tenham todo o cuidado de seguir exatamente as instruções dos sacerdotes levitas. Sigam cuidadosamente o que eu ordenei a eles. Lembre-se do que o Senhor, o seu Deus, fez com Miriam no caminho, depois que vocês saírem do Egito. Quando um de vocês fizer um empréstimo de qualquer tipo ao seu próximo, não entre na casa dele para apanhar o que ele oferecer a você como penhor. Fique do lado de fora e deixe que o homem a quem você está fazendo o empréstimo traga a você o penhor. Se o homem for pobre, não vá dormir tendo com você o manto dele dado como penhor. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele possa usá-lo para dormir e lhe seja grato. Isso será considerado um ato de justiça pelo Senhor, o seu Deus. Não se aproveitem do trabalhador pobre e necessitado. Seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva em uma das suas cidades. Paguem-lhe o salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Caso contrário, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Não neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, o seu Deus, os redimiu. Por essa razão, ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Assim, o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colherem as viúvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito. Por essa razão, ordeno a vocês que façam tudo isso. Deuteronômio 25. Quando dois homens se envolverem em uma briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado na sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer, desde que nunca ultrapasse 40 açoites. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Não amordassem o boi enquanto estiver debulhando o grão. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva
não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primogênito que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser se casar com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido se recusa a dar continuidade ao nome do irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e falarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. A descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se 2 homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem-lhe a mão. Não tenham piedade dela. Não tenham na bolsa 2 padrões para o mesmo peso, um maior e outro menor. Não tenham em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Lembre-se de que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e atacaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao redor, na terra que ele lhes dá para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deuteronômio 26. Os primeiros frutos e os dízimos. Quando vocês estiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo em uma cesta. Depois deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor nos deu, conforme o prometeu aos nossos antepassados. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. Então, vocês declararão diante do Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente. Ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a nossa opressão. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde fluem leite e mel. Por isso, agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta diante do Senhor, o seu Deus, e prostrem-se diante dele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todo o bem que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam até ficarem saciados nas cidades de vocês. Depois, digam ao Senhor, o seu Deus:
Retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem me esqueci de nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, nem ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste, sob juramento aos nossos antepassados, terra onde fluem leite e mel. Exortação a seguir os mandamentos do Senhor. O Senhor, o seu Deus, ordena a vocês que hoje que sigam estes estatutos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos caminhos dele, que guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e as suas ordenanças e que vocês lhe obedecerão. Hoje o Senhor declarou que vocês são o povo dele, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que dará a vocês uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Deuteronômio 27. O altar no Monte Ebal. Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam a todos estes mandamentos que hoje dou a vocês. Quando atravessarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem algumas pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nelas todas as palavras desta lei, assim que tiverem atravessado para entrar na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, terra onde fluem leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes prometeu. Quando tiverem atravessado o Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje ordeno a vocês, e pintem-nas com cal. Construam ali um altar ao Senhor, o seu Deus, um altar de pedras. Não utilizem ferramenta de ferro nem pedras. Construam o altar do Senhor, o seu Deus, com pedras brutas, e sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor, o seu Deus. Sacrifiquem também ofertas de comunhão, comam e alegrem-se na presença do Senhor, o seu Deus. Nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei, maldições proferidas do Monte Ebal. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo o Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e estatutos que hoje dou a vocês. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês tiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. As tribos que estarão no monte Ebal para declararem maldições serão Rubem, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz: maldito seja aquele que esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obras de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que violar os direitos do estrangeiro, do órfão ou da viúva. Todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá: amém. Maldito seja aquele que tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá: amém.
Maldito seja aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que aceitar pagamento para matar o inocente. Todo o povo dirá amém. Maldito seja aquele que não guardar as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.